meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Estamos na nossa penúltima aula esse ano, estudando a fundo sobre a vida de Paulo, sobre a sua teologia, baseado no livro de F.F. Bruce, Paulo, o Apóstolo da Graça, sua vida, cartas e teologia. Tem sido uma bênção essas aulas. Espero que vocês tenham acompanhado durante toda a nossa jornada aí. A última aula foi maravilhosa, do Korilov. Essa vai ser uma extensão do Korilov, né? Na última aula nós discutimos aí sobre a passagem de Paulo com os Efésios. E ele permaneceu ali durante 3 anos, sofreu muita perseguição, muita oposição, e algumas coisas amadureceram no conceito de Paulo, né? Especialmente no que diz respeito à vida futura de Paulo. E é isso que a gente vai tratar durante essa aula, tá? Então, Paulo, durante aquele período, conforme a gente viu com o Korilov, passou por fortes crises lá em Éfeso, né? Crises essas que mudaram um pouco a perspectiva dele em relação a algumas coisas. Então ele passa a ser mais brando, ele aceita com mais prontidão as dificuldades da vida de apóstolo, tem um maior apreço pela família, a gente vê isso na carta que ele escreve depois para os Efésios, e uma ênfase constante na reconciliação com Deus, né? Alguns estudiosos assim chamam esse período, essa passagem, esse grande sofrimento, essa tribulação, onde ele chega até a se desesperar da própria vida, tamanha era a tribulação. Paulo estava acostumado durante as suas oposições, as suas crises, os seus enfrentamentos, as perseguições e as tribulações, assim ter um escape. Mas ali em Éfeso ele chegou a se desesperar até da própria vida, né? Ele confiou completamente e se entregou completamente a Deus. E ali alguns conceitos amadureceram. O principal conceito aí que amadureceu em relação ao pensamento de Paulo, né, sobre a vida futura. Qual que era a posição de Paulo quando a gente fala em vida futura, né, após a nossa morte, a vida após a nossa morte, a ressurreição dos mortos? Qual que seria a posição de Paulo antes da sua conversão? A gente sabe que Paulo ele teve uma formação judaica, farisaica, né? Foi criado ali aos pés de Gamaliel, isso a gente acompanhou durante as nossas aulas. Então, durante aquele período, haviam declarações claras sobre a imortalidade da alma, e algumas delas excluíam a ressurreição do corpo, e outras confiavam e criam na ressurreição do corpo, né? A gente sabe que Paulo herdou essa convicção dos fariseus. Atos registra isso muito claro em alguns momentos, onde Paulo ele defende claramente a ressurreição. Tem um momento ali em que Paulo é arrastado para o Sinédrio, né, após a prisão dele em Jerusalém, conforme a gente já estudou anteriormente. E Paulo, percebendo que uma parte das pessoas que estavam ali eram saduceus e outra fariseus, Paulo jogou ali a maçãzinha, né, a maçãzinha da discussão, da discórdia. Então ele clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Eu estou sendo julgado porque eu espero a ressurreição dos mortos como vocês. Então não estou entendendo o porquê, né, de tamanha severidade no meu julgamento. Está lá em Atos 23:6. Paulo também defendeu a ressurreição claramente quando ele foi acusado, né, perante Félix, na sua defesa perante Félix. Nessa defesa perante Félix, conforme a gente acompanhou nas nossas aulas anteriores, Félix chegou até a tremer de medo quando Paulo começou a falar da esperança futura, da ressurreição e do juízo de Deus, né, do dia da ira de Deus. Então Paulo fala lá em Atos, Lucas descreve em Atos 24:15, a defesa de Paulo perante Félix, falando: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E essa herança de Paulo vem dos fariseus, né? E como que os fariseus enxergavam a ressurreição? Então a gente vê as primeiras declarações na Bíblia sobre a ressurreição vindas do livro de Daniel. Então lá em Daniel 12, versículo 2, Daniel é muito claro quando ele declara: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías também menciona em Isaías 26:19, os teus mortos, porém, viverão, seus corpos ressuscitarão, aqueles que dormem no pó da terra se levantarão e cantarão de alegria, pois tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre o teu povo no lugar dos mortos. Quem é a luz da vida, né? Jesus Cristo, no grande retorno. Ele vai descer e ele vai ressuscitar os mortos. Aqueles que esperam em Cristo receberão um corpo incorruptível e a glória de Deus se manifestará neles, né? Será manifestada a glória dos filhos de Deus naquele momento.
Ezequiel 37 também faz uma declaração sobre ressurreição. É muito interessante a gente passear no Velho Testamento, né, e a gente testificar. No Novo Testamento a grande promessa, né, a grande promessa do Espírito Santo, da salvação em Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, a nossa segurança em Cristo. A gente vê que Jesus falou, as Escrituras testificam de mim, a meu respeito. Então aqui a Escritura está dando promessa que vai ser cumprida no retorno de Cristo, para o conforto e para a nossa alegria da nossa alma. Lá em Ezequiel 37, de 12 a 13, Ezequiel fala, portanto, profetiza, diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Muito bonito, né? Então aqui Deus promete, através de todas as Escrituras, a gente viu aqui dos profetas Daniel, profeta Isaías e Ezequiel, uma promessa clara de ressurreição dos mortos. E era nessas promessas que os fariseus se apegavam, né? De fato, Jesus defende os fariseus. Numa discussão com os saduceus, em algum momento, Jesus ele declara, né, a posição clara de Deus e a posição dele em relação à ressurreição dos mortos. Joséfo também, o historiador Joséfo, igual a gente que vem acompanhando aqui nos nossos estudos, numa obra que ele fez chamada Guerra Judaica, ele descreve a crença judaica de que todas as almas são incorruptíveis, mas que apenas as almas dos bons vão para um outro corpo, enquanto que as almas dos maus sofrem punição eterna. Aqui a gente não sabe se Joséfo ele sofreu algum tipo de influência na época grega, agnóstica, onde ele crê na ressurreição dos corpos, mas não crê na ressurreição dos maus, só crê na ressurreição dos bons. E assim, alguns fariseus durante essa época também tinham um pouco essa vertente, esse lado, né? Mas as Escrituras são claras, quando a gente vê Daniel, que alguns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação, né? Jesus é claro nos Evangelhos quando ele fala a respeito disso. Qualquer que tenha sido a posição anterior de Paulo, ela foi muito modificada, ela foi transformada de forma assim decisiva depois da sua conversão ao cristianismo. Então, Paulo passou por uma experiência profunda, convincente, onde ele se deparou com Cristo ressuscitado, não com Cristo crucificado ali, mas com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Então, Paulo antes ele tinha uma esperança de que um dia ele ia ressuscitar, assim como os fariseus tinham essa esperança. Porém agora, a partir do momento em que ele tem um encontro pessoal com Cristo vivo, a esperança dele passa a ser a crença em algo consumado, num fato que está consumado. Ou seja, ele tem certeza, ele tem convicção. É uma esperança muito mais enraizada, uma esperança clara, porque assim como ele viu Jesus Cristo ressurreto, então ele tem segurança de que, através de Jesus, estando em Cristo, um dia ele vai receber um corpo semelhante ao dele, né? Como Deus ressuscitou Jesus, ele vai ressuscitar todos no devido tempo. Os crentes continuavam em seu corpo mortal, mas interiormente já tinham uma degustação da vida ressurreta futura. Essa era a esperança de Paulo, era essa crença de Paulo. E é isso que nós temos experimentado. Porque os crentes estavam ligados pela fé a Cristo ressurreto, incorporados em Jesus. Esta incorporação era feita pelo meio do Espírito Santo, das quais a gente recebeu o Espírito de Cristo que habita sobre nós. Então, a partir do momento que esse Espírito entrou no coração de Paulo, essa convicção, ela permeou a vida de Paulo, e ele já começou a entender que aqui nessa vida a gente já degusta um pedacinho do céu, a gente já colhe os primeiros frutos. E que hoje nós estamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, até de fato a gente receber um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, até de fato onde a morte vai receber a condenação final, né? O corte final, onde vai haver a nossa grande vitória em Cristo Jesus. Então, Paulo acreditava que no batismo de fato, todos já tinham morrido com Cristo e sido sepultados e ressuscitados com ele, algo que já aconteceu. Na sua vinda, eles participaram da manifestação da sua glória, mas pelo Espírito poderiam antecipar essa esperança dessa glória e já começar a viver ela nessa terra. Lá em Romanos 6, de 8 a 9, Paulo fala: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Se nós estamos em Cristo, de fato, a gente crê que se com ele nós já morremos, com ele nós viveremos, quando ele manifestar na sua glória. Lá em Romanos 8,
11, Paulo continua escrevendo: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita dentro de vocês, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Então o Espírito é uma segurança, é uma garantia, é uma evidência de que Deus vai transformar o nosso corpo mortal através do Espírito Santo, assim como foi transformado o corpo de Jesus no dia da grande glória do retorno de Cristo. Então isso é maravilhoso, uma promessa, uma segurança, uma garantia, como se Deus tivesse dado para a gente um cheque calção ali, uma garantia, né? Uma garantia da promessa de Deus. E Deus, ele não muda, né? As suas promessas são fiéis, ele é verdadeiro e fiel. Então a gente tem essa segurança, essa promessa maravilhosa de que um dia todas as nossas fraquezas desse corpo vão deixar de existir e a gente vai habitar num corpo perfeito conforme o de Jesus. E a gente vê também a teologia de Paulo sobre a vida futura, sobre a promessa da vida futura com Cristo, da ressurreição dos mortos, muito clara nas cartas para os Tessalonicenses. A gente já passou um pouquinho, né, durante a passagem de Paulo ali pela Via Ápia ali em Tessalônica, mas a gente vai relembrar um pouquinho de que Paulo ele fundou essa igreja em Tessalônica, porém, algumas circunstâncias não estavam no controle dele, ele sofreu muita oposição e muita perseguição pelos judeus locais e pelos judaizantes, que praticamente forçaram ele a sair da cidade às pressas e escondido antes que ele terminasse, né, antes que ele terminasse de consolidar aqueles crentes na fé, que ele terminasse a pregação completa. Então ele tinha ensinado, né, os crentes ali a aguardar a volta de Jesus, mas ele não tinha tinha passado um ensinamento completo a respeito da ressurreição. Então os Tessalonicenses, conforme foi passando o tempo, passaram-se algumas semanas e alguns meses, alguns dos Tessalonicenses morreram, faleceram, e começaram a se encher de dúvidas no coração deles, né? Na parúzia de Cristo, o que acontecerá com os crentes que morreram antes de sua vinda? Essa era uma pergunta deles. Ou quando se pode esperar a parúzia? Então, o que é a parúzia, antes de mais nada, né? Parúzia é uma palavra grega que significa presença, chegada, advento. Parúzia é uma palavrinha que resume, né, o retorno glorioso de Cristo, aonde ele vai ressuscitar os mortos no grande dia do tribunal dele. Então, uns para a glória, para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. Vai ser o dia do juízo final. Então, essa é o significado ali por trás da palavra parúzia. Então, toda vez que a gente fala assim, quando que eles esperam a parúzia, ou seja, quando que eles esperam o retorno de Cristo? A gente vai falar em alguns momentos aqui sobre parúzia, então isso fique na memória de vocês, tá? Lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Paulo descreve assim: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois que pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens dos céus, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso é maravilhoso para a gente. Acho que é um consolo enorme para a gente, olhando para o nosso momento atual, onde a gente está vendo de novo as mortes e os casos de morte por Covid aumentando, muitas famílias enlutadas dentro da nossa própria igreja, né? Muita gente doente, muitos cristãos foram afetados, e nesse momento isso dá um abalo, né? Isso abala o nosso alicerce. É como aquela casa que foi construída na rocha, e essa é uma tempestade que vem, que bate, e que testa até, né, o profundo do nosso alicerce, seja por um ente querido que esteja doente, seja por um parente muito amado que faleceu, seja pela própria ameaça contra a nossa saúde, contra a nossa tranquilidade, a nossa estabilidade nessa terra. Porém, Paulo é enfático aqui, né, de que nós temos esperança, de que nós morremos em Cristo naquela cruz. Cristo nos concedeu a primícia do Espírito Santo, a garantia de que quando Ele voltar, quando Ele retornar, a gente vai ser transformado em imagem e semelhança dEle. A morte, o pecado, a fragilidade não vai ter mais controle sobre o nosso corpo.
Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, que a gente possa consolar uns aos outros, nos consolar profundamente com essa grande promessa de Deus. Né? Paulo depois ele vai falar na frente, se a nossa vida se resumir às coisas desse chão, somos os mais miseráveis dos homens. Né? Por isso que a gente tem essa esperança da glória de Deus, do retorno de Deus. Deus prometeu no Velho Testamento que ia ressuscitar, né, os seus filhos. Deus prometeu no Velho Testamento que Jesus morreria na cruz, que Jesus seria o Salvador, o grande Salvador. Ele prometeu isso lá em Gênesis, passando pela lei, pelos profetas e por salmos. Está recheado de promessas de Cristo que já se cumpriram em Cristo. Essa é uma promessa que falta, né, ser cumprida ainda. Então a gente tem a segurança que se Deus cumpriu tudo até aqui, Ele vai continuar cumprindo. E se nós temos as primícias do Espírito, a presença de Deus habitando no nosso coração hoje, a gente pode ter a segurança que, embora o mundo seja abalado, o céu e terra se abalem, os rios se movam, né? Os mares e os montes se movam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Por isso a gente se aquieta e descansa sabendo que Deus é Deus. Aquietável saber que eu sou Deus. A gente descansa na promessa dele, de que um dia ele vai transformar esse corpo mortal, de que tudo isso vai passar, inevitavelmente, seja amanhã, seja depois, ou seja daqui 60 anos, nós vamos nos desfazer e deixar esse corpo corruptível, e nós receberemos um corpo glorificado no retorno de Cristo. Amém? Continuando aqui então, você percebe que nesses versículos aqui, Paulo faz algumas menções ao Velho Testamento, quando ele fala assim, alarido com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está fazendo, né, um eco lá atrás, lá em Isaías 27:13, que fala assim, será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então essa grande trombeta é o Evangelho sendo anunciado, é a boa notícia que se espalhou, né? O conhecimento de Deus se espalhou pela terra, assim como as águas cobrem o mar, né? Assim como as águas cobrem os oceanos. Então, a mensagem do Evangelho se espalhou e o retorno de Cristo também vai ser da mesma forma, com alarido, com trombeta, com Deus anunciando, glorioso no céu, onde toda a carne verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Lá em Daniel 7:13 também, fala assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigindo-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é esse homem? Semelhante ao filho do homem. Toda vez que a gente usa essa expressão filho do homem, está se referindo a Cristo. Cristo voltando na sua glória. Cristo veio como um cordeiro, né? E agora Cristo vai retornar como um leão. Cristo veio como um servo e agora Cristo vai se assentar como juiz. Cristo vai se assentar como rei e sacerdote para sempre. E lá em 1 Tessalonicenses, também Paulo consola, né? A gente viu que os Tessalonicenses tiveram duas dúvidas. A primeira é, e aqueles que morreram antes da parúzia? Antes do retorno de Cristo? E aí eles tinham outra dúvida também, que é, quando que Jesus ia voltar? Então Paulo, o que ele faz? Ele simplesmente faz uma descrição daquilo que Jesus já tinha falado. Paulo deixa claro para eles, eu não sei, eu não tenho, né, nem o filho sabe, somente o pai sabe quando Jesus vai retornar. Então ele repete as mesmas palavras de Jesus, que Jesus falou nos evangelhos. Ele fala assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, isso lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 9, a respeito dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá destruição repentina, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas nós, irmãos, que já estamos, né? Mas vós, irmãos, que já não estáis em trevas, fiquem atentos para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos de couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui ele fala mais uma vez dessa armadura, dessa peça da armadura. O que é esse capacete? É a esperança da salvação, a esperança da ressurreição, da consumação da nossa salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos nessa vida e seremos salvos definitivamente quando Jesus voltar. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, Deus nos poupou, né?
Deus derramou toda a sua ira em Cristo Jesus. Jesus se colocou no nosso lugar, na nossa brecha, levou sobre si todo o castigo que nós merecíamos, para que a gente possa descansar nesse dia do seu retorno e da sua vinda, para que a gente receba de graça esse corpo glorificado, a salvação definitiva contra o pecado. E Paulo também ele dá uma contribuição muito clara, que a gente falou sobre Tessalonicenses, né? Mas Paulo também ele dá uma contribuição muito completa sobre a definição do que é a ressurreição. É uma contribuição que a gente conhece lá em 1 Coríntios, capítulo 15 ao 12, a mais completa que Paulo deixou. A gente também vai passar por elas, tá? Que essas palavras, gente, que essas palavras trazidas de Deus, inspiradas por Deus, possam encher o nosso coração de esperança nesse momento. Amém, irmãos? Não seja maçante, cansativo, mas possam animar o nosso coração para a glória futura de Cristo. Aqui a gente já experimenta um pedacinho do céu, as consolações, o cuidado do nosso pastor, que nada nos falta, que nos guia às águas tranquilas e também nos guia nos momentos em que a gente está passando por tribulação, nos vales escuros. Mas ele prometeu algo muito maior, algo que nem o maior pensamento, né, não chegou a nenhum pensamento do homem, nenhum olho viu, nem sequer passou pela cabeça de alguém, aquilo que Deus tem guardado para aqueles que esperam nele, para aqueles que o amam. Então lá em 1 Coríntios 15, de 12 a 21, Paulo fala assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. E a fé que vocês também têm é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Então essa é a grande promessa. Infelizmente, irmãos, a gente vive numa sociedade corrompida. Tudo aquilo que Jesus prometeu que um dia ia acontecer, que iam vir falsos mestres, falsos pregadores, a gente liga a TV e a gente está vendo que as promessas que são convidativas para as pessoas são para esta vida. Promessas de bens materiais, promessas de prosperidade, promessa de saúde, até promessa emocional, né, de autoestima, enfim, a gente vê tudo isso, que são todas coisas que se resumem a esta vida. Paulo mesmo falou, aquele que semeia para a carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. O que é semear na carne, senão a gente colocar somente os nossos olhos nessa esperança, nesse chão, nessa vida breve que a gente passa, né? Então que a gente tome muito cuidado, que a maior promessa de Deus não é uma prosperidade, não é um descanso nessa terra, é um descanso eterno na glória de Deus. É ser transformado em imagem e semelhança de Cristo, né? Receber um corpo imortal. E mais do que tudo, andar com Deus, estar em Deus, permanecer em Deus, conhecer a Deus. Naquilo que o pastor Silas tem pregado, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a nossa grande recompensa, mais do que a ressurreição do corpo, mais do que tudo que a gente pode receber, é a glória de Deus na face de Cristo Jesus, a gente contemplando isso face a face. Essa era a recompensa que Moisés queria receber nessa terra, né, quando pediu para ver a glória de Deus. E como que pensavam os coríntios, né, olhando um pouquinho para essa exposição completa de Paulo sobre a ressurreição para os coríntios? Então, há indícios durante a carta de Paulo de que os coríntios eles tinham uma espécie de escatologia realizada. Eles acreditavam que a ressurreição já tinha acontecido. E o tipo de ressurreição que eles criam era uma ressurreição somente espiritual. Então é como se o Espírito Santo passou a habitar o nosso coração, ok, a gente já recebeu tudo que a gente tem direito, né? E depois que a gente morrer, a gente vai viver na eternidade com Deus, né? De forma imortal, mas em espírito, né? Somente a nossa alma e não o nosso corpo. Então eles anulavam essa promessa de ressurreição no corpo. Paulo é até irônico com eles. Paulo fala assim no começo lá de 1 Coríntios 4:8, ele fala assim, vocês consideram que já têm tudo do que precisam. Pensam que já são ricos e até começaram a reinar sem nós. Gostaria de fato que já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Ele está sendo irônico aqui. Eu falo, pô, então, né, eu não preciso mais passar por tanta tribulação, sofrimento, porque se já tem gente recebendo a glória nessa terra, né? Paulo é irônico. Então eles acreditavam que tendo o dom do Espírito, eles já tinham tudo, que isso bastava.
E Paulo ele condenou efetivamente, categoricamente esse pensamento. Paulo lá em 2 Timóteo 2:17 e 18 ele vai falar assim, esse tipo de conversa se espalha como um câncer, a exemplo do ocorrido com Hermineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Né? Então, isso é muito sério. Então, Paulo condena claramente de que a ressurreição dos mortos não tinha ainda acontecido. Então, eles criam essa espécie de ressurreição somente espiritual e não do corpo. Qual que era a visão de Paulo? Né? Voltando para a visão de Paulo. Para Paulo, a ressurreição passada de Cristo também incluía uma ressurreição futura do seu povo, que seria uma ressurreição corporal como foi a de Cristo. O corpo seria de uma ordem diferente do corpo presente mortal, seria um tipo de corpo espiritual, como a gente viu em Jesus. Jesus ele tinha um corpo que atravessava o tempo e também atravessava a parede, mas ele comeu peixe, ele sentou com os discípulos, ele deixou Tomé tocar nas chagas dele. Né? E lá em 1 Coríntios 15, 45, 49, Paulo dá uma declaração um pouco mais completa sobre esse tipo desse corpo. Né? Paulo fala assim, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais serão também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também serão os homens celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que ele está falando? Assim como os homens pecaram e caíram em Adão e são terrenos e são mortais, aqueles que renasceram em Cristo vão viver para sempre, vão receber um corpo, a imagem e semelhança dele, um corpo celestial, um corpo perfeito, um corpo ligado às coisas do céu, sem a presença da corrupção e da morte do pecado. Então, Paulo ele vai além, ele descreve uma espécie de transformação do corpo, e não uma transcendência, do tipo, eu vou em espírito, né, e habito com Deus e acabou, vivo na eternidade com Ele, lá o meu espírito, né, mas não o meu corpo. Então, Paulo ele fala que nós vamos ser transformados, a glória que a gente vai passar com Cristo, sim, no momento em que a gente morre, a gente passa, a gente já está na presença de Deus, mas por um período, até acontecer a parúzia, Cristo retornar, a gente reinar com Ele, a gente receber um corpo espiritual, um corpo perfeito, a imagem e semelhança de Jesus, igual ao corpo de Cristo. Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, 51, 53, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um só momento, num abrir e fechar dos olhos, num piscar, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Paulo está falando o quê? Do dia da glorificação, em que nós seremos glorificados, que todas as nossas fraquezas serão transformadas num piscar de olhos. Nós seremos a imagem e semelhança de Jesus, não somente em termos de caráter, né, em termos de retidão, de bondade, porque nos vestimos dele, mas também receberemos um corpo perfeito igual o dele. É esse tipo de transformação que Paulo fala. Lá em Filipenses ele deixa isso até mais claro. Filipenses 3, de 20 a 21, ele fala assim, pois a nossa pátria não está aqui, está no céu, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar em si todas as coisas. Amém? E para a gente fechar então o nosso estudo hoje, a gente falou sobre a morte, né? O momento em que a gente dorme esperando a ressurreição, ou aqueles que estão vivos vão contemplar a ressurreição. Então são essas duas coisas que podem acontecer conosco. Na melhor delas, nós estaremos com Cristo. Uma, se nós falecermos, se nós deixarmos esse corpo, seja lá por qual motivo for, e a gente partir, como Paulo falou, né? É melhor partirmos e estarmos com Cristo do que estarmos nesse corpo. Nós aguardaremos a ressurreição dos mortos. Estaremos com Cristo, no seio de Cristo, né? Ali na presença de Deus, e nós receberemos esse corpo glorificado perfeito no retorno dele. Nós ressuscitaremos junto com os nossos outros irmãos de todas as eras, de todas as épocas. E também o que pode nos acontecer é nós estarmos vivos, Jesus ele retornar daqui 15 minutos, amanhã ou depois, ele retornar na glória dos céus, e nós seremos transformados num piscar de olhos. Primeiro os mortos ressuscitarão e na sequência nós seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Né? Mas o que acontece se eu falecer hoje e nesse tempo em que eu estou guardando a parúzia, nesse tempo que eu estou guardando o retorno de Jesus, o que acontece? Né?
Tem algumas seitas, algumas religiões que acreditam que você vira pozinho, né? O materialismo crê que já era, acabou, não tem futuro, né? Você voltou para o pó da terra e você é material. Outras religiões creem que você vai fazer parte do todo, ou seja, você perde a sua identidade como pessoa e você vira aquela gotinha no oceano que se mistura com o oceano, e toda a sua consciência, o seu ser, a sua imagem, a sua personalidade, ela deixa de existir, você faz parte do todo. E existem muitos cristãos também que acreditam que você fica dormindo ali na terra. Então você dorme, você descansa quando você morre. E aí quando Jesus volta, você acorda. Na verdade, o que Paulo fala sobre isso? Vamos ler o que Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses 4,15, Paulo fala assim, né? Porque por um tempo, gente, Paulo, ele não se preocupou muito com isso, porque ele acreditava de fato que Jesus ia voltar enquanto ele estivesse vivo. Então ele fala assim: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então ele está falando na primeira pessoa, nós. Né? Ele está falando na primeira pessoa, nós, né? Do plural. Então ele está se referindo a ele e àqueles que são os ouvintes da carta, que estão vivos. Só que depois que ele passa por toda aquela tribulação, aquele sofrimento que nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior do Korilov, né, junto com os Efésios lá em Éfeso, algumas perspectivas dele amadurecem um pouco mais. Então ele já fala na terceira pessoa, ele fala: o Senhor Jesus também nos ressuscitará, na primeira pessoa, como se fosse como se ele tivesse morrido, né? O Senhor Jesus também nos ressuscitará com Cristo e nos apresentará convosco, em 2 Coríntios 4,14. Então, se ele está falando aqui, nos ressuscitará com Jesus, então ele está querendo dizer que, poxa, provavelmente eu posso morrer, eu posso não estar vivo. Então, Paulo já começa a mudar um pouco, amadurecer a perspectiva dele. Porém, nesse intervalo entre a morte de Paulo e a vinda de Cristo e a ressurreição, o que Paulo crê? Lá em Filipenses 1,23, Paulo deixa claro: ora, de um outro lado, estou constrangido tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele não está falando assim: tenho desejo de partir, vou descansar debaixo da terra até Jesus voltar para eu estar com ele. Não. Ele fala instantaneamente, assim como aquele ladrão na cruz, Jesus declarou para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Paulo também tinha essa perspectiva: se eu fechar o olho nessa terra, eu vou abrir o olho na presença de Jesus. E instantaneamente eu vou estar com Cristo. Eu já estou em Cristo. Cristo está em mim, mas eu estarei nele. Essa é a diferença, né? Então, lá em 2 Coríntios 5,8, Paulo também fala: sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Em nosso lar com o Senhor. Não está falando debaixo da terra. Então nós, crentes em Cristo Jesus, temos uma esperança de que, se nós fecharmos nossos olhos, nossos entes queridos que morreram já estão em Cristo. Já estão em Cristo. Quando a gente fala estão descansando das obras dessa terra. Não estão descansando debaixo da terra, não. Debaixo da terra, né? Não há, como diz lá no Salmo 115, né? Os mortos não louvam ao Senhor, nenhum som sai de suas gargantas. Então, Deus também fala lá atrás, Jesus fala para os fariseus, né? Para os saduceus, ele fala assim: Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus dos vivos. Ele dá um puxão de orelha neles que não creem na ressurreição. Então, a gente descansa na segurança de que estaremos com Cristo na presença dele, e depois nós retornaremos com ele e ganharemos um corpo novo. Ressuscitaremos para reinar com Cristo nessa terra. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe. Que essas palavras possam consolar o nosso coração aflito, o nosso coração preocupado com as coisas desse chão. Que a gente possa se ligar de que a gente tem uma promessa maravilhosa, maior do que qualquer promessa que Deus pode nos dar nessa terra, que é a promessa de ser transformado à imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos salvos, amém? Estamos sendo salvos, trabalhados, santificados, fomos salvos ali na cruz com Cristo. O Espírito Santo tocou o nosso coração um dia, nós recebemos o Evangelho, o Espírito Santo passou a habitar o nosso coração, então nós temos a segurança de que Deus vai fazendo uma boa obra e vai completando essa boa obra até ele voltar. De que quando ele voltar, ele vai consumar essa obra. Então nós seremos perfeitos, receberemos um corpo glorificado, sentaremos naquela grande mesa e a gente participará das ceias, da boda do Cordeiro. Né? Estaremos com Cristo para sempre. Amém? Transformados e glorificados. Que essa seja a nossa esperança hoje. Que Deus abençoe o culto que vai ser prestado a ele.
Espero que em breve nós também, na nossa classe de EBD, nós vamos trazer novidades para vocês agora no começo do ano. Fiquem atentos, acompanhem, continuem acompanhando as aulas. Amém? Deus abençoe.